Bom, então, antes do intervalo, nós vimos ali o exercício 32 da nossa lista, né? Então, agora a gente vai ver aí o exercício 33, finalizando aí essa parte, né, de exercícios do nivelamento por satélites GNSS. Tá? Então, no 33, a gente tem o seguinte: no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, deseja-se que todas as estações do tipo SAT, do SGB, Sistema Geodésico Brasileiro, possuam altitude normal com precisão melhor ou igual a 10 centímetros. Determine quais estações podem ser determinadas pelo nivelamento por satélite NSS e quais estações devem ser determinadas por outras técnicas, como, por exemplo, o nivelamento geométrico. Os dados das estações do tipo SAT são fornecidos na tabela a seguir, tá? Em Sirgas 2000, UTM Fuso 21, né, Sul. Então, aqui o que a gente tem, ó, pessoal? Nós temos uma série de estações SAT, ó. Então, Corumbá é um município que tem vários pontos SAT do SGB, tá? Então, pontos ali que tem as coordenadas geodésicas, né? Rastreadas, determinadas pelo GNSS e oficialmente incorporadas ao SGB, ao Sistema Geodésico Brasileiro. Então, já temos, ó, temos a coordenada norte, temos a coordenada oeste, o TM, né? A altitude elipsoidal, né? A precisão da altitude elipsoidal ali de cada ponto, bem como a latitude e a longitude em graus decimais, tá? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Ó, temos a altitude elipsoidal do rastreio GNSS e queremos transformar em altitude normal, tá? Em relação ao datum vertical brasileiro, nesse caso em Bituba, tá? Como que a gente pode fazer isso? Né? Dá para fazer, por exemplo, com nivelamento geométrico, com nivelamento trigonométrico, enfim. A gente quer ver se o nivelamento por satélite GNSS atende a essa finalidade, né? Porque aqui a gente tem uma precisão a ser obedecida, ó, de 10 centímetros. Come batata, louco. Oi? Qualquer dúvida, é só interromper, pessoal. Então aqui, ó, nós temos uma precisão a ser obedecida de 10 centímetros, tá? Então, se as altitudes transformadas, né, em altitudes normais pelo nivelamento por satélites apresentarem uma precisão pior que 10 centímetros, né, elas não vão poder ser usadas, né? Então, teria que ser por outra técnica. Semestres anteriores, com o MapGel 2015, né, o método absoluto já estaria descartado de cara, né? Por quê? Porque a precisão do absoluto para o MapGel 2015 era de 17 centímetros, tá? A precisão do modelo. Então já não atenderia essa finalidade, né? No HGL HNOR, como a precisão do modo absoluto depende da localização geográfica, pode ser que, mesmo no absoluto, a gente consiga atender essa tolerância. Só fazendo o processamento para ver, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Né? Então, ver quais desses pontos a gente conseguiria determinar a altitude normal com uma precisão melhor do que 10 centímetros pelo nivelamento por satélites, tá? Seja absoluto, seja relativo. Beleza? Ó, vocês também têm, né, os dados desse exercício lá no CIGA, tá? Né? E tem aqui o arquivo do Google Earth também, né? Então, olhem só, né? Tem um monte de pontos SAT aí nesse município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, né? Ali é fronteira com Bolívia e Paraguai, né? Só para vocês terem uma ideia, ó, pegar aqui o ponto mais ao sul e o ponto mais ao norte. Mais de 300 quilômetros de distância, né? Então é um município enorme aí, né? 300 quilômetros é quase Florianópolis, Curitiba, né? Então é um município bem extenso mesmo, tá? E aí tem esses pontos SAT aí. Bom,
para fazer o nivelamento por satélites GNSS relativo, né, método relativo, a gente precisa ter os base, né, o SAT-RN nas proximidades, tá? Então a gente tem aí, ó, essa meia dúzia aqui de estações SAT, que são também RN, né? Ou seja, tem a altitude elipsoidal do SAT e a altitude normal do nivelamento geométrico, tá? Então, podem ser, né, são candidatos aí a pontos base que a gente pode utilizar, tá? E já estão com todos os dados delas aqui certinho, né? Coordenadas UTM, norte e oeste, altitude elipsoidal, pressão da altitude elipsoidal, altitude normal do nivelamento geométrico, precisão da altitude normal do nivelamento geométrico, bem como ali o fator para conversão no HGO-HNOR, tá? Então, nesse exemplo, a gente não precisa se preocupar com o ProGrid, tá? Por quê? Porque a gente já tem, né, as coordenadas tanto TM quanto geodésicas dos pontos. Então, não precisa fazer aquela conversão de geodésica para UTM ou UTM para geodésica, como no exercício anterior, tá? A gente já tem aqui as duas que a gente precisa. Beleza? E da onde que vieram essas informações? Das monografias, né, pessoal? Isso aqui é tudo estação do SGB. A única diferença é que essas daqui são apenas SAT e essas aqui são SAT-RN, né? Então a gente quer obter a altitude normal das estações que são apenas SAT, não são RN. Sem precisar recorrer ao nivelamento geométrico, que é mais caro, né? A gente vai ter que ir lá até o RN mais próximo e fazendo visadas a ré avante ali de 50 metros, né, de distância. E aí, se o RN mais próximo é 20 quilômetros, né, são quilômetros e quilômetros aí de nivelamento geométrico a ré avante, né? É um processo muito mais caro do que utilizar aqui os dados do rastreio GNSS que a gente já tem, né, e processar, tá? Então, esse é o nosso objetivo. A gente vai ver se com o nivelamento por satélites é possível atender a essa finalidade, né? Altitude normal com precisão melhor que 10 centímetros. Se não for, aí não tem jeito. Aí tem que recorrer ao nivelamento geométrico ou trigonométrico mesmo. Beleza? E aqui, pessoal, a gente tem uma meia dúzia de pontos base, né? De candidatos a ponto base, tá? Ao invés de apenas um. Porque, claro, né? Ó, 300 quilômetros, né? De uma ponta a outra aqui. Então, é claro que um candidato a ponto base aqui para esses pontos não vai ser o mesmo candidato a ponto base para esses pontos aqui. Né? São 300 quilômetros de diferença. Então, aí já tem, né, a meia dúzia de SAT-RN mais próximos, né, que estão aqui nas proximidades, tá, do município de Corumbari, no Mato Grosso do Sul. E a gente vai testando um a um, né, que é tentativa e erro mesmo, tá? Bom, vamos para o processamento, então. Então, a etapa do ProGrid não é necessária, né? Já temos coordenadas UTM e coordenadas geodésicas, latitude e longitude dos pontos. Podemos ir direto, então, para a etapa do HGO-HNOR, né? Obter aí, então, os fatores para a conversão, né, de cada um desses nossos pontos aí. Como que a gente faz isso? Ó, de novo, né? Uma série de pontos. Então, entrar um por um manualmente, a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Para finalizar esse exercício. Então, a gente vai fazer uma entrada via arquivo, tá? Identificação do ponto, valor da latitude, valor da longitude, né? Aqui é primeiro a latitude, depois a longitude, ao contrário do exemplo anterior. E aqui é em graus decimais, né? Latitude e longitude em graus decimais, e não em graus minutos e segundos, tá? Ao contrário do anterior também. Para mostrar que dá certo, né? Tanto faz, né? Se é latitude primeiro ou depois, se é graus decimais ou se é graus sexagesimais, enfim, vai dar certo igual, tá? Então, esse é o nosso formato de entrada para esse exemplo. Identificação do ponto, latitude e longitude em graus decimais. E lembrando sempre, ó, separador decimal é o ponto, tá? E não a vírgula. Né? Se entrar com a vírgula aqui, vai dar erro no processamento lá no HGO HNOR. Tá? Então, beleza, ó. Então, aqui no HGO HNOR,
nosso formato de arquivo é primeiro a latitude, né? Depois a longitude. E é só isso que a gente precisa informar. Ele mesmo já vai ver que nesse nosso caso tem o identificador e que está em graus decimais, né? E não em graus milissegundos, tá? GMS. Beleza. O arquivo, então escolha o arquivo. Então vamos lá para a pastinha do exercício 33. Aí vai estar aí aonde vocês baixaram, né? Onde vocês salvaram essa pasta no CIGA. Então aqui, ó, entrada HGL HNOR, exercício 33, tá? E abrir. Poderia informar um e-mail e receber os resultados por e-mail, né? Mas basta clicar em processar que ele vai atualizar, né? Aqui são os dados do exercício anterior, né? Então, ó, beleza. Aqui estão os dados para esse exercício 33, tá? Então, aqui é interessante, ó, pessoal, notem o seguinte. Então, claro, tem identificação do ponto, beleza? Latitude e longitude, beleza, né? Isso a gente já tinha. Agora, ó, olhem os valores do fator para a conversão, ó. Eles variam de 4,5 metros até 14 metros. Né? Então, ó, em alguns pontos, ó, o 92702, deixa eu ver se a gente consegue achar ele aqui. Esse aqui, ó. Nesse camarada aqui, ó, no 92702, o quase geoide está 4,59 metros acima do elipsoide, tá? Porque o fator para conversão aqui é positivo, né? 459. Ok. Só que nesse ponto aqui, ó, no 93604, vamos achar ele aqui. Nesse daqui, mais afastado, 93604, o quase geoide está 14 metros e 31 centímetros acima do elipsoide. 10 metros, né, ó, de diferença no quase geoide, nesse município. Né? Nesse ponto, ele está 4 metros e pouco acima do quase do elipsoide, desculpa. Já nesse ponto, ele está 14 metros acima do elipsoide. No mesmo município. Né? Numa distância aí de cerca de 300 quilômetros. Né? Então, notem que aqui a gente tem, né, uma variação bem significativa do quase geoide. Né? Vamos até pegar aqui uma calculadora e fazer um cálculo grosseiro aqui, tá? 10 metros de diferença, né? Em 300 quilômetros, né? 300 mil metros aqui. Tá, vamos multiplicar isso aqui por 1000 para ter em milímetros. Não é um gradiente muito... Deixa eu ver. 10 metros de diferença em 300 quilômetros. Então, mais 3 zeros aqui mesmo. Tá, esse resultado está em metros, né? Tá. Aliás, está adimensional. Tá adimensional. Beleza, vamos multiplicar por 1000 metros para ter em 1 quilômetro, quanto que deu a diferença. Mas é isso aí. Então, em 1000 metros, 1 quilômetro, o quase geoide aqui ele está mudando nessa ordem, ó, 3 centímetros. Né? Ele está com um gradiente aí de cerca de 3 centímetros a cada quilômetro. Tá? E aí, em 300 quilômetros, né, ele vai para essa diferença de 10 metros. Entenderam? Então, ó, o elipsoide e o quase geoide nesse gradiente de cerca de 3 centímetros por quilômetro. Né? Ele vai subindo 3 centímetros por quilômetro numa inclinação. Né? Até dar essa diferença de 10 metros aí entre os dois pontos mais afastados. Então, beleza. Precisamos preencher a planilha agora com todos esses dados, né? Então, aqui, ó, pessoal, lá no CIGA você já tem a planilha completa, né? Preenchida passo a passo aqui, tá? Também, a gente já vai ter um arquivo pré-pronto, TXT, para ganhar tempo, né? Porque se a gente fosse preencher isso aqui, né, ponto por ponto, a gente ia ficar aqui a noite inteira e não ia ser produtivo, né? Ia deixar de ser geodésia para virar informática básica, né? Então, o
gente já tem também um arquivo ali pré-pronto para otimizar aqui, né, essa parte de processamento. Quem tem dificuldades, né, com copiar, colar, né, enfim, isso, aquilo, pode treinar em casa, né? Faz o exercício do zero. Vocês têm a videoaula gravada e vocês têm o gabarito, né, que é aqui o arquivo dados do exercício 33. Tenta fazer do zero, sozinho, né, passo a passo ali, e vai consultando a videoaula ou o gabarito quando tiver dúvidas de como tem que ser o formato do arquivo, tá? E aí vai treinando, né? Quem já tem mais familiaridade, né, com informática básica aqui, né, bloco de notas, enfim, aí imagino que esteja tranquilo, né? Bom, então, ó, entrada Excel, tá? Já estamos aqui com o arquivo formatado, né? Pelo menos ali essa primeira parte que a gente precisa dos rastreios de GNSS, né? Então aqui, ó, a gente dá um Ctrl C, tá? Vamos aqui na nossa planilha e um Ctrl V, a gente cola. Ó, então, todas as informações que veio do rastreio de GNSS já estão ali, ó. Nome do ponto, coordenada norte, coordenada este, altitude elipsoidal, desvio padrão da altitude elipsoidal, tá? Da onde que vieram essas informações mesmo? Da monografia do SAT. Todos esses pontos são SAT do SGB, tá? Então aqui, ó, vamos pegar o primeiro ponto, 92702, né? Então aqui, ó, a gente vai pesquisar por estação, 92702. Aqui, tá aqui o relatório dele, ó. Em Corumbá, né, ó. Tá aqui o que a gente precisa. Coordenada norte, coordenada este, né, e altitude elipsoidal com a precisão da altitude elipsoidal, né? São as informações que a gente tem aqui na nossa planilha, tá? Beleza. Agora falta as informações do modelo, né, do HGO-HNOR, que a gente acabou de calcular aqui, né? Aí também, né, pessoal, ó, o HGO-HNOR dá ponto, né? Aí tem que trocar ponto por vírgula no Excel, né? Enfim. Então aqui, ó, saída HGO-HNOR exercício 33, a gente já tem aqui os dados certinho que a gente precisa. Fator para conversão em cada ponto, com a respectiva precisão, desvio padrão, né? Já formatado aí, com o separador como vírgula e não como ponto, né? Vamos relembrar mais uma vez, ó, deixa eu... Caso não fosse vírgula, caso fosse ponto, que é o que vem originalmente, né, no HGO-HNOR, a gente iria vir aqui, ó, em editar, substituir, localizar vírgula, localizar ponto, aliás, né, e substituir por vírgula, né, e clicar em substituir tudo. E aí, feitoria, né, o que é ponto vira a vírgula, e a gente já consegue jogar no Excel, tá? Estão ali, né, Ctrl C, Ctrl V, e estão ali os dados, tá? Deixa eu fechar essa aqui que já está pronta, beleza. Então aqui, ó, pessoal, a gente já tem a resposta pelo método absoluto, porque o método absoluto não depende dos dados do base, do SAT-RN, né? Mas, claro, está faltando aqui as respostas do relativo, né? Ele até fornece um resultado, mas está completamente fora da casinha aqui, né? Ó, precisão de 15 metros, né? Então, enfim, precisamos de um ponto base. Aí agora aqui é a questão, né? Só que a gente tem vários candidatos, né? A gente tem uma meia dúzia aqui de pontos base possíveis, porque o município é muito grande, né? Então tem vários SAT-RN na proximidade. Como é que a gente faz? A gente vai um a um, tentativa e erro, tá? A gente vai copiando e colando cada um deles, né? E vendo ali se vai atender a finalidade ou não, tá? E aí também, né? Esses SAT-RN são todos do SGB. Ó, vamos pegar aqui o primeiro. Todas essas informações também, né? Já estão lá na monografia do ponto. Então, esse aqui, por exemplo, ele é um SAT-RN no município de Pedro Gomes, tá? Tá aqui, ó. Dados do rastreio de GNSS, dados do nivelamento geométrico para altitude normal, que é o que a gente precisa, né? Então, é o nosso ponto base, nosso SAT-RN.
E olha que interessante esse cara, destruído. Pergunta, posso utilizar um ponto destruído? Creio que não. Pergunta, hein? Mas, acho que não. E aí, o que vocês acham? Porque se ele tá destruído, ele não tá fora de uso, sem uso. Então, olha quem pergunta cretina. Se é para nivelamento geométrico ou trigonométrico, ferrou. Porque ele está destruído. Não tem como lá eu ocupar ele. Já era, né? Tchau. Mas, no nivelamento por satélites GNSS, eu posso usar ele. Por quê? Porque eu só preciso, ó, da altitude normal com sua precisão e da altitude elipsoidal com a sua precisão. Eu não vou lá a campo medir. Já é oficial, já está homologado no SGB. Então, se ele está destruído ou não, para o nivelamento por satélites GNSS, pouco importa. Tá? Agora, para nivelamento, ou eu vou usar ele como um ponto base para fazer um RTK, por exemplo, que eu preciso ir lá e ocupar aquele ponto, né? Porque no RTK eu preciso ter o base e o rover simultâneos. Eu tenho que ocupar o base para poder fazer o RTK com o rover. Aí já era. Aí se ele está destruído, já era, não tem mais como ocupar. Né? E claro, né, pela fotinha que a gente vê, né? Provavelmente ele ia ser destruído em algum momento mesmo, né? Enfim, talvez uma máquina agrícola passou ali e já era, né? Então, essa é uma vantagem do nivelamento por satélite GNSS. Tá? Não importa se o marco está destruído ou não. Eu só preciso ter os dados do rastreio GNSS e do nivelamento geométrico, né? Ter a altitude normal e a altitude elipsoidal com as precisões. Ao contrário de outros métodos, né? Posicionamento RTK, nivelamento geométrico, nivelamento com estação total, né? Trigonométrico, enfim, que daí realmente eu teria que ir lá e fazer a ocupação do ponto, e aí se ele está destruído já era. Tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos para esse nosso primeiro candidato. Né? Então aqui, ó, pessoal, a gente também já tem a entrada das bases, ó, já formatada certinho, tá? Na mesma ordem do PDF aqui, tá? É copiar e colar, né? Então, a gente copia e cola. Então, para o primeiro base, ó, então estão ali coordenadas norte e este, né? Altitude elipsoidal, precisão, altitude normal, precisão, né? Isso vem do nivelamento geométrico, isso vem do rastreio SAT, né? E o fator para conversão que veio do HGEL HNOR, né? Eu já processei antes, né? Já deixei esquematizado aqui. Para esse primeiro ponto base, olhem que interessante, ó, o relativo perde em todos os casos, né? Então, ele não está próximo o suficiente de nenhum ponto ali, ó, de tal forma que compense usar o relativo ao invés do absoluto. Ganho absoluto em todos os casos. Ok. Agora, a exigência é que a altitude normal tenha uma precisão melhor que 10 centímetros. Então, vamos ver quem aqui que está dentro ou está fora dessa tolerância. Ó, esse aqui atende ou não atende, esse primeiro camarada aqui? O primeiro princípio, não, né? 12 centímetros de precisão, né? Pois é. Então tá fora. 13 fora, 12 fora, 12, 12. Quase, mas, né? Fora também. Agora, esse aqui sim, ó. Esse aqui tá com uma precisão de 9 centímetros. Tá? Então, esse aqui a gente consegue, ó. Esse aqui a gente consegue transformar a altitude elipsoidal em altitude normal, né? Aquela altitude do elipsoide para a do datum vertical brasileiro, de Imbituba, com uma qualidade melhor que 10 centímetros, pelo HGL HNOR, e ficar dentro da tolerância que foi estipulada. Tá? Então, vamos abrir um bloco de notas novo aqui, né? E vamos botar esse camarada, né? Que é o
Deixa eu ver aqui. É o 92709. Beleza, um a gente consegue aproveitar. Seguindo aqui, esses dois também, né? Mais esses dois aqui também estão com uma precisão melhor que 10 centímetros, né? Que são o 93605 e o 93606, né? Beleza. Seguindo aqui, mais o penúltimo aqui, né? O 96174. Então, beleza. Esses 4 pontos a gente consegue converter a altitude para normal sem precisar do nivelamento geométrico ou trigonométrico, enfim. Algum outro método aí menos produtivo, né? Todos aqui, por enquanto, pelo absoluto, né? Vou colocar aqui um A de absoluto. Beleza. Mas a gente tem outros candidatos a ponto base. Né? Aqui foi com o primeiro ponto base, né? O primeiro candidato. A gente tem vários outros aqui, né? Então vamos tentar o próximo. Então aqui também, ó, Ctrl C, Ctrl V. Né? Mudamos o ponto base. Ó, pessoal, os resultados do absoluto eles não vão mudar, tá? O que vai mudar são os resultados do relativo, porque o absoluto não depende do base. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui estão os resultados do absoluto, né? Ó, não mudaram, tá? O que mudou foi o do relativo. E agora aqui, ó, tem 2 pontos que o relativo começa a ficar melhor, né? Para esse ponto base aí, beleza. Tem 2 pontos que o relativo fica melhor que o absoluto. Vamos ver quais são. O 93606 e o 96174. O 93606 e 96174. Já estavam aqui, né? Ó, 93606 e o 96174. Então a gente não ganha nenhum ponto novo, mas a precisão deles melhora, né? Melhora um pouco aí usando o relativo. Ó, fica na casa agora dos 8 centímetros, né? Enquanto que pelo absoluto era 9 centímetros, tá? Então, beleza, né? Não ganha ponto novo, mas melhora um pouco a precisão de 2 que já tinham. Beleza. Segue o baile, né? Ó, terceiro candidato a ponto base. Vamos ver o que acontece. Nada, né? Então, a precisão do absoluto continua melhor. Como o absoluto não muda, beleza, né? Então esses resultados a gente já tem, né? Então vamos para o próximo. Quarto candidato a ponto base. Também, ó, né? Não tem nenhuma melhora aí em relação ao absoluto que a gente já tem, né? Então, quinto e penúltimo candidato a ponto base. Idem, tá? E vamos ao nosso último candidato a ponto base. E aqui aparece mais um na jogada, né? Então, mais um aqui que o relativo fica melhor. Que é o 92709. Beleza, né? Ele já estava previsto antes pelo absoluto, agora ele fica pelo relativo, né? Ele fica um pouco melhor de novo, né? Pelo absoluto era 9 centímetros de precisão, né? Pelo absoluto fica ali 8,8 centímetros de precisão. Né? Então é isso. Apenas esses pontos, né? Um absoluto e 3 relativo. 3 pelo método relativo, né? A gente consegue converter as altitudes, tá? De quantos que a gente tinha originalmente aqui? Ó, 1, 2... Vamos ver aqui. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Então, de 17 pontos, a gente consegue obter a altitude normal com qualidade melhor que 10 centímetros de apenas 4. Tá? Os outros 13, não tem jeito. Né? O nivelamento por satélite NSS, seja relativo, seja absoluto, não dá conta. Né? Aí teria que ser algum outro método aí, como nivelamento geométrico ou trigonométrico, né, a partir ali do RN, da referência de nível mais próxima. E nessa situação, claro, né, 300 quilômetros de distância, provavelmente as RNs mais próximas para esses pontos, né, não seriam as mesmas RNs mais próximas para esses pontos, por exemplo, né, enfim. Aí a gente teria que fazer vários transportes diferentes aí, né. Entenderam a ideia aqui desse exercício, pessoal? Então aqui é envolver vários pontos de uma vez só, né, transformação de altitudes de vários pontos, né, mas aqui ainda tendo uma tolerância a ser obedecida, né, uma precisão melhor que 10 centímetros para a altitude normal. Aí a gente tem que ver se esse nosso método atende ou não atende a essa finalidade, tá? Dúvidas, pessoal? Tudo certo, professor. E aí é isso, né, pessoal? Aí é questão de treino, tá? Né? Então, claro, né, eu recomendo vocês a fazerem depois com mais calma os exercícios também, né, tentativa e erro, né? Então, a gente também aprende errando, né? Então, aqui, por exemplo, se a gente não está atento aqui à coluna correta, né, a gente vai processar e ele vai dizer que o ponto está fora do Brasil. Por quê? Porque ele vai ler o que é longitude como latitude e ele vai ler o que é latitude como longitude. Né? Então vai parar lá em outro lado do globo terrestre, né? E aí ele vai dizer, está fora do Brasil, vai dar erro, enfim. Aí tem esses pequenos detalhezinhos aí, né, que só com atenção mesmo, né? E só fazendo, que errando para a gente acabar descobrindo, tá? Esses arquivos estão lá no CIGAR, né? Então vocês podem ir fazendo, tendo um gabarito para acompanhar. Essas aulas eu vou disponibilizar lá no CIGAR também, né? Assim que a gente tiver a gravação. E de nivelamento por satélite NSS, tá? Seria isso, tá, pessoal? Com a aula de hoje a gente encerra essa parte do conteúdo, tá? E aí, aula que vem, vocês vão ver processamento de poligonais geodésicas. Tá? Amanhã com o professor Guilherme, né? Então, como que a gente importa os dados de uma estação total, né? Num software de automação e faz ali o processamento da poligonal, né, tolerâncias de erros, tudo mais, né? Só que agora trabalhando com coordenadas geodésicas, né? Coordenadas georreferenciadas, né? Latitude e longitude, coordenadas UTM, oeste-norte, enfim. E não num sistema topográfico qualquer aí, enfim, como vocês devem ter visto nos semestres anteriores. É isso então, pessoal. Alguma dúvida? Agora bora trabalhar. É, Então, beleza. E qualquer coisa também, claro, né? Ou tem as dúvidas com o professor Guilherme amanhã à noite, ou vocês podem mandar por e-mail também, né? Entre essa semana e semana que vem, tá? Deixa eu fechar tudo aqui. Então, boa noite a todos aí, bons estudos, né, e até a próxima. Professor, boa noite. Pode falar, Hugo. Eu estava em viagem semana passada e aí acabei não acompanhando a última atividade. Não sei se tem possibilidade de fazer recuperação, eu sei que ela é para hoje, mas eu acabei nem mandando um e-mail, na verdade, também, para escolher para que eu pudesse escolher a atividade. Então, não sei se tem possibilidade de recuperação, se o professor disponibiliza hoje para eu Tem as finalizar. tarefas extras ali, tá? Tem aquela, no CIGAR ali tem o campo ali de atividades extras, né? Que aí elas valem nota a mais para recuperar. Uhum. E esse semestre específico, a gente também vai, das 5 avaliações que vocês têm, a gente só vai considerar a média de 3 delas, as 3 melhores.
Tá. Porque o cronograma está mais apertado, né? Em função das aulas práticas que a gente tem que repor e tudo Tá. mais. Então, por exemplo, né, essa daí, tu provavelmente vai ser uma que vai ser descartada da tua média, sem problemas. Tá, beleza. Mas não, então eu vou fazer as atividades extras ali para também, né, continuar acompanhando o conteúdo. Beleza. Beleza, então. Tá bom, obrigado, tá? Valeu, boa noite, professor. Boa noite, Hugo. Avaliação, questão 4. 4 é o número da tua avaliação ou é o item lá que é solicitado, Luciano? É o item 4, desenho esquemático do levantamento com os quadrantes certos corretos dos azimutes. Ah, tá. Na videoaula, na videoaula não, né? Na gravação da aula desse tópico, eu comento, deixa eu achar lá no cigarro. Aula da irradiação TM, dia 9/11. Então é aqui, ó, Luciano. Gravação de aula 9/11, parte 1 e parte 2. A gente resolve um exercício muito parecido com uma da avaliação, e ali eu comento como que se faz essa análise de quadrante. Tu chegou a assistir esses vídeos? Eu acho que esse aí eu não vi, eu acabei não vendo a gravação. Vou dar uma olhada nela ali e tentar resolver. Senão vai sem ela mesmo. Tá. Tá, Dá uma muito olhada obrigado. lá que eu comento. Tá bom. Era só isso mesmo. Muito obrigado, professor. Beleza. Boa noite. Boa noite.